recorrer ao Senhor na hora da luta, na hora da crise, na hora das adversidades, quando houver desentendimentos, aprendam a recorrer ao Senhor, buscar no Senhor, clamar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da família. O Senhor tem socorro e é socorro presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Por isso, ó Pai, nós apresentamos perante o Senhor a vida de cada casal aqui. Que o Senhor continue trabalhando no coração de cada um, fortalecendo os laços do matrimônio, tirando as diferenças, promovendo o perdão, tirando qualquer rancor, amargura, e promovendo a tua paz, a doce paz que vem do Senhor, que faz o homem viver feliz ao lado da sua esposa e faz a esposa viver feliz ao lado do seu marido. Assim nós oramos, ó Deus, e rogamos a bênção especial que o Senhor tem para o casamento, sobre a vida de cada casal aqui nesta noite. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se, a equipe também, os casais. Nossa gratidão aos casais que prontamente atenderam o nosso desafio e vieram para este momento especial. Nossa gratidão a todos. O Nelvo já agradeceu, mas queremos reforçar aqui a nossa gratidão a toda a igreja que esteve orando por este encontro. Este encontro, como o 33º, mais um encontro de casais com Cristo, foi uma bênção na vida de todos nós. Eu quero convidar os irmãos do Ministério de Louvor que vão estar cantando uma canção. E quando estivermos cantando com alegria esta canção, nós vamos também ter a oportunidade de apresentar perante o Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, como uma forma de culto, de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Vamos então cantar esta canção com o ministério. Vamos colocar de pé e cantar com alegria, com vigor. Você
o Senhor nos amou, Deus, porque o Senhor nos ama, ó Pai. Obrigado pelo seu carinho, ó Pai. Obrigado pela sua restauração em nossas vidas, ó Deus. Por o Senhor ter nos alcançado, ó Pai. Por o Senhor ter nos mostrado o caminho certo, ó Pai. Nos ter moldado, Deus. Obrigado por esse amor que se renova a cada dia, Senhor. Obrigado pelo ar, ó Pai. Nós temos que agradecer, só temos que agradecer a Ti, ó Deus. Porque se não fosse a Ti, Deus, nós não seríamos nada, ó Pai. Seríamos pó, Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. Senhor poderoso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Pode se sentar. Quero convidar as crianças aqui para o momento do culto infantil. As crianças de 10 anos para baixo. Se tiver alguma família nos visitando, seu filho, sua filha, quiser participar deste momento do culto infantil, os pais podem ficar à vontade para deixá-los ir, que as nossas professoras cuidam com muito carinho das nossas crianças. Toda vez que você vir ao culto, traga seu filho, sua filha, eles também precisam adorar ao Senhor desde cedo. E nós temos o momento do culto infantil, é o momento das crianças receber o Evangelho, naquela medida pedagógica que eles podem entender. Vamos orar por essas crianças aqui? Vamos fechar os olhinhos. Senhor, estas crianças estão perante a Tua face nesse instante. A Tua palavra nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará deles. Sabemos, ó Deus, que se elas aprenderem os caminhos do Senhor agora, desde cedo, o Senhor vai poupar a vida delas de muitos males. Por isso nós as apresentamos agora diante do Senhor, rogando por elas a Tua bênção, a proteção e o cuidado especial que o Senhor tem com estes pequeninos. Oramos pelas professoras, dá sabedoria a cada uma delas, para levar a palavra do Senhor ao coração destas crianças, e que o Teu Santo Espírito esteja traduzindo o Evangelho na medida que cada uma dessas crianças possa compreender, para alimentar a fé no Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem ir as crianças acompanhadas das professoras.
As mães podem ficar tranquilos, pais, que elas serão bem cuidadas ali enquanto você vai ouvir a palavra de Deus. Irmãos, desde quinta-feira está conosco o reverendo Werley Scardini. Eu quero convidá-lo aqui. Reverendo Werley, ele vem lá da cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Ele está aqui na igreja desde quinta-feira e vai permanecer até quinta que vem conosco. Ele está a convite do conselho. Ele está sendo aqui examinado pelo conselho, conhecendo a igreja conhecendo, cuja intenção do conselho é ter mais um pastor na nossa equipe pastoral para o próximo ano. E ele é um candidato a estar conosco no próximo ano, dependendo aí das conversas com o conselho da igreja. Então, quero que os irmãos, nossos visitantes, acompanhem com todo carinho este servo de Deus, reverendo Werley, e dizer a ele que é uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta ocasião. Deus o abençoe e o use conforme a sua graça. Boa noite, irmãos. Deus abençoe você, assim com toda a sorte de bênçãos que Ele tem. Uma alegria estar aqui conhecendo Dourados, não conhecia nem o Mato Grosso do Sul. Está sendo assim muito bom. Quando eu cheguei, desde o aeroporto, falava assim: aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom. Entendi que aqui é bom, pastor. É uma bênção. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1. Enquanto você abre Mateus capítulo 1, eu quero mostrar a minha família para vocês. Eu estou aqui desde quinta-feira sozinho, né? Uma noite assim, quando os casais vieram aqui, a gente orou pelas crianças, deu saudade da minha família. Desde quarta-feira à noite que não os vejo. E só vou vê-los quinta, então eu fico com saudade. Saudade mesmo. Claro, uma família bonita como a que eu tenho. Vocês vão ver agora uma foto deles, uma foto da minha família. O Mateus, meu filho, com 13 anos, a Samara com 12. Esse é o Mateus. Mateus tem 13 anos. Em novembro tinha 1,70 m. Depois eu parei de medir porque é covardia, né? Mateus tem 1,70 m, 13 anos, uma bênção. Temos também a Samara. Samara, minha filha, 12 anos. Puxou a beleza da mãe, linda minha filha. Depois tem uma foto aqui da minha esposa junto com meu filho e minha sobrinha, Mateus, Isabelle, minha sobrinha, filha da minha irmã, que mora em Juiz de Fora, e Elizabeth, minha esposa. Bênção de Deus. Nós vamos ver uma foto agora diferente, uma foto que foi tirada 2 anos atrás. Quando nós somos família, nós precisamos procurar melhorar. Você concorda comigo? Essa foto tem 2 anos. Minha esposa, eu casei com ela novinha, não é viúva. Mas o cara que vocês vão ver com ela aqui é um pouquinho diferente de mim. Essa foto foi tirada em janeiro de 2011, fevereiro de 2011. Está ali o Mateus, não tinha 1,70 m nessa época, 2 anos atrás. A Samara, Mateus tinha 11, Samara tinha 10. Isso, Elizabeth e eu. E um segredo para você: quando essa foto foi tirada, foi para colocar no site lá da nossa igreja, eu pedi para a menina assim, diminui meu ombro, e ela diminuiu. Essa foto estou com o ombro menor. Eu tenho que falar a verdade para vocês, foi trabalhado assim, diminuir o meu ombro. Eu era bem pesado, fiz cirurgia 2 anos atrás, por uma razão muito simples. Não só porque eu estava pesado e com problemas, não, mas é porque eu casei para ficar com a minha esposa até que a morte nos separe, mas não jovem, velhinho. Eu criei uma família bonita assim, Mateus, Samara, para vê-los crescer e ter netos. Eu quero ter netos e ver esses netos e ver os bisnetos. Eu não podia não cuidar da saúde e morrer novo. Não só isso, me cuidei para que eu pudesse cuidar bem da Elizabeth. Se ela fica viúva, gente, aparece um monte de gente. Não pode. Cuidei da saúde
para poder ficar muitos anos com a minha família, porque eu amo a minha família. E emagreci 40 e poucos quilos, muito exercício na malhação, uma cirurgia básica, né? E estou aí mais magro, saudável, para a glória de Jesus, para cuidar melhor da minha família, para não ser preciso aí depois, por descuido, eles terem que cuidar de mim de uma forma que não é legal. Então, você que é pai, mãe, cuida da sua saúde, para você poder ir longe, ver os netos, ver os bisnetos, faz parte de cuidar da família. Ok, Elizabeth, Mateus, Samara, bênção de Deus. Então vamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Eu vou ler, eu quero que você acompanhe. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, empresta aí. A genealogia de Jesus, nós vamos falando de família, Mateus capítulo 1, de 1 a 17, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Todos os versículos 16, vamos lá? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Todos os 18, vamos lá? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Vamos orar? Ore agora e diga para Deus o que você precisa. Diz assim: Deus, fale ao meu coração o que eu preciso ouvir. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu preciso lá na minha casa, na minha família. Então me abençoe, me fazendo entender para onde eu preciso guiar a minha vida. Pai querido, nós estamos orando nesse momento, cremos que a Tua palavra tem poder para mudar a nossa vida. Então venha transformar o nosso viver, venha nos ensinar aqui na Tua palavra como devemos proceder, e que a Tua palavra nessa noite nos revele Cristo, o valor de Cristo, e que Cristo possa realmente fazer toda a diferença na nossa vida. Nós oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar dizendo que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Por causa disso, tudo que está escrito aqui, eu creio que é a palavra de Deus. E eu creio que Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada à toa. Nada no universo está aí só para enfeitar. Às vezes o próprio enfeite tem utilidade. Tudo que Deus criou tem utilidade, tem objetivo, tem função. Esse texto da genealogia também tem objetivo, não está aqui à toa. Você não pula, quando você estiver lendo a Bíblia, você não pula a genealogia, você lê. Eu sei que é complicado, vai ler crônicas, e não sei quem, que teve filho, que não sei o quê, casa de não sei. É importante, é um registro, isso aqui tem valor de cartório. Qual é a história da Bíblia?
O Antigo Testamento é a história do povo de Deus. Mais do que isso, meus queridos, quando você ler o Velho Testamento, entenda que o Antigo Testamento é a história de Deus guiando um povo e preparando esse povo para que no momento certo o Messias prometido viesse ao mundo. Não é à toa que em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós temos Deus conversando com Satanás e dizendo assim para Satanás: porém inimizade, Satanás, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse descendente vai te pisar a cabeça, vai te ferir a cabeça, e você vai só ferir o calcanhar dele. Em Gênesis 3,15, há uma declaração de guerra entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Quem é que faz a declaração de guerra? Deus. Não só faz a declaração de guerra, como diz assim: vou pôr inimizade. Quem é que pôs inimizade? Deus. Quem é que separou luz e trevas? Deus. Quem é que disse que quem é bom não pode ficar no meio do mal? Deus. E ele não só faz a declaração de guerra, não só diz que é inimizade, mas diz quem vai vencer a guerra. Olha que coisa boa. Aquele que declara a guerra diz quem vai vencer a guerra. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te ferir, vai te esmagar a cabeça. Alguns vão dizer que na morte de Jesus na cruz é só feridinha do calcanhar, mas na cruz Jesus esmagou a cabeça de Satanás e tirou o poder dele de espantar, fazer medo nos pecadores por causa da morte, porque Jesus foi vitorioso sobre a morte. Existe então essa predição e a determinação da luta entre a descendência da serpente e a semente da mulher. E o Antigo Testamento, irmãos, é a história dessa luta entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Satanás queria, obviamente, durante todo o Antigo Testamento, identificar qual é a linhagem, quem é que vai nascer aí, que vai pisar na minha cabeça. E Satanás está preocupado, tão preocupado, que a história já começa com Adão e Eva tendo 2 filhos, Caim e Abel. Um representante das trevas e o outro da luz. E desde aquele tempo, já filhos de Adão e Eva, poucos anos depois de terem sido expulsos do paraíso, Caim mata Abel. A tentativa de Satanás de acabar com a linhagem, mas aí Eva tem um outro filho e ela fala assim quando o outro filho nasce: Deus me deu um filho no lugar de Abel que Caim matou. Por quê? Porque Deus está cuidando do seu povo, direcionando o seu povo, guiando o seu povo, para que no momento certo o filho viesse. E Deus vai protegendo. Então nós temos no Antigo Testamento toda essa luta, a morte dos meninos no Egito, lá onde Moisés não morreu, Deus cuidando do seu povo e Satanás lutando contra. As guerras que Israel enfrentou contra os vizinhos, filisteus, amorreus, aquele povo todo, sírios, assírios, o próprio cativeiro babilônico e o próprio cativeiro sírio lá, que foram, na verdade, colocados por Deus. O povo achou assim: agora esse povo todo morre, e não morreu. Deus, apesar da tribulação das lutas, vai guiando e sempre mantendo um povo fiel, para que no momento certo, aquele prometido, para pisar na cabeça da serpente, nascesse. Aí nós temos então que no lugar de Abel nasce Sete. Depois na linhagem vem Noé, e vem Abraão, e vem Jacó, e vem esse povo todo. E assim, irmãos, a gente olha então para a genealogia de Jesus e nós temos que entender que ela não está aqui à toa. Ela tem um profundo significado, pois prova para todos, judeus e gentios, para todos nós, que Deus guardou a descendência de Eva e dela o prometido nasceu. Isso aqui não é um registro para cansar, não. É para mostrar que naquela promessa Deus foi fiel. E Deus vai protegendo, e Deus vai guardando geração a geração, registrado em cartório, para provar que o Cristo que nasceria era realmente o cumprimento da promessa.
E assim, irmãos, o prometido vem, ele nasce, vence Satanás na cruz e pisa na cabeça da serpente. Até hoje Jesus está com o pé na cabeça da serpente. E no último dia, Jesus vai tirar o pé de cima da cabeça da serpente para lançar o diabo no lago que arde com fogo e enxofre. Amém? E aí vai inaugurar a nova era de verdade, a nova era de Deus, pelos séculos dos séculos. Mas na genealogia de Jesus nós temos algumas lições. Agora, eu queria que nós vamos ver alguns nomes aqui, e eu quero ver com você lições da genealogia de Jesus, que vai tocar a nossa vida, a nossa família. Algumas lições dessa genealogia eu quero ver com você. Em primeiro lugar, que nessa genealogia a gente aprende que Deus pode agir e age de modo sobrenatural na vida de seus filhos. Deus pode agir de modo sobrenatural na vida dos seus filhos. A primeira pessoa na genealogia aqui é quem? Versículo 2, Abraão gerando Isaque. E a última pessoa aqui na genealogia é quem? É Maria gerando Jesus. A genealogia começa com um milagre e a genealogia termina com um milagre. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Romanos vai dizer no capítulo 4, Hebreus 11, que tanto Sara quanto Abraão estavam mortos, não eram férteis, eram estéreis, não podiam ter filhos, era de idade avançada, e Deus cumpriu a promessa para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. É interessante que aqui em Mateus, a genealogia começa com um milagre, começa com o sobrenatural de Deus, começa com Deus agindo na vida do seu servo escolhido. E Isaque nasce de um milagre, de uma promessa. Não só Isaque nasce para provar o milagre, mas a última pessoa da genealogia é um milagre ainda maior. Uma jovem virgem, prometida para um homem sério que era José. Os dois da casa de Davi. A genealogia está aqui para provar. Essa mulher aparece grávida pela ação do Espírito Santo. Na genealogia a gente vê que Deus sabe, pode e tem poder para agir de modo sobrenatural na vida dos seus filhos. É um milagre. Querido, sua família precisa de um milagre? Sua vida precisa de um milagre? Precisa, pois o Deus da Bíblia tem poder para milagre. Seus sentimentos e emoções precisam ser curados. Você já pensou assim? Minha vida só melhora se o céu descer aqui em casa? Você já pensou assim? Só vou para frente se acontecer um negócio assim que é de Deus, pois Deus tem poder para agir. Amém? Deus tem poder para agir no sobrenatural, para fazer algo extraordinário. Se você tem certeza que só um milagre pode mudar a sua história, Deus tem poder para fazer milagre. A genealogia de Jesus foi escrita para que eu e você, para que nós saibamos o que Deus pode fazer. Deus agiu de forma sobrenatural para cumprir as suas promessas. A genealogia nos ensina que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser para levar a nossa vida para frente. Se você precisa de um milagre, Deus pode fazer. Mas a segunda lição da genealogia que eu quero ver com você é que Deus usa anônimos para realizar grandes coisas. Primeira lição, Deus pode fazer milagres, Deus pode agir no sobrenatural. Segunda lição, Deus usa anônimos para realizar grandes coisas. Olha o versículo 3, diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Quem é Esrom? Alguém sabe quem é Esrom? Eu sei que Esrom é o pai de Arão. Fora isso, quem é Esrom? Ninguém sabe, só aparece aqui. Ele era bom ou era mau? Tinha fé ou não tinha fé? Era um camarada pacífico ou brigão? Quem era esse cara? Nós não sabemos. Mas ele está aqui na genealogia, o nome dele está aqui como aquele que Deus usou para o Messias vir.
Anônimo, gente, nós não sabemos o que ele fez. Se morreu muito tarde, se morreu logo que teve um filho, nós não sabemos. Ninguém sabe. Mas ele foi alguém que Deus usou para que viesse o Salvador do mundo. Outros nomes bíblicos poderiam ser usados aqui como anônimos que Deus usou, a gente mal sabe o nome deles. Assim, queridos, há muitos que na igreja nunca tiveram seus nomes no boletim da igreja, só vieram aqui na frente às vezes para batismo e profissão de fé, nunca mais quiseram vir aqui na frente, mas de madrugada oram pela igreja, de madrugada oram pela liderança. Às vezes, escondido, colocam um folheto num lugar estratégico. Gente que não aparece debaixo dos holofotes, anônimos, mas gente que o céu conhece, gente que Deus olha, esse tem valor, gente que quando morre faz muita falta e às vezes ninguém sabia. Deus usa anônimos, essa é a história da genealogia. Deus pode usar gente, talvez você nem está imaginando, mas você está aqui sendo abençoado por pessoas que você nem conhece. Talvez você está aqui hoje porque Deus usou pessoas que você não sabe para que você estivesse aqui. E Deus usa anônimos. Deus usa. Contudo, são desconhecidos aqui na terra, mas são bem conhecidos no céu. E é por isso que a Bíblia diz que no último dia, alguns primeiros serão os últimos, e alguns últimos serão primeiros. Deus usa anônimos na sua obra. São irmãos e irmãs que guerreiam em oração, evangelizam, discipulam informalmente o próximo, em casa, no trabalho, na escola, que não se cansam de orar e interceder pelos líderes da igreja, são fiéis nos dízimos, nas ofertas, mas não fazem propaganda do que estão fazendo para Deus, porque fazem com toda a alma. É gente que Deus usa em determinados lugares. Trabalham para Deus, não fazem propaganda, não fazem exigência, mas fazem tudo para Deus, porque entenderam que Deus já fez tudo por eles, para salvá-los, para resgatá-los. São homens e mulheres, filhos de Deus, que o mundo não merece que fiquem aqui. Não é isso que a Bíblia diz de alguns? Que pela fé morreram, e morreram para tirar do mundo, porque o mundo não merecia que eles estivessem aqui. Filhos de Deus, pessoas que estão aqui, conhecem a Deus de perto, têm intimidade com a palavra de Deus, têm intimidade em oração, pessoas sábias, que falam só depois de ouvir 2, 3 vezes, gente que sabe aconselhar. O Senhor Deus sempre usou e continua usando esses anônimos para mudar o mundo, para transformar um pouquinho de cada vez, para fortalecer a igreja. Ele te vê, meu irmão, onde você está. Talvez você está trabalhando, ninguém te deu medalha, ninguém te honrou, mas Deus está vendo e Deus usa anônimos para que o reino dele cresça. Amém? E quando a gente está no lugar que Deus mandou, é o melhor lugar. Não precisa ter outro, não precisa ter outro. Nós temos que aprender a sermos visíveis diante de Deus e não diante dos homens. Quem tem o coração de servo não se importa com o anonimato, desde que Deus esteja sendo conhecido. Quem tem coração de servo não se importa com o anonimato, desde que Deus esteja sendo conhecido. A genealogia nos ensina que Deus pode operar milagres, que Deus usa anônimos, mas em terceiro lugar, a genealogia nos ensina que Deus restaura e usa pessoas na sua obra. Presta atenção, você que precisa de um milagre. Lembra daquele milagre que eu falei? Você precisa de uma mudança na sua casa? Presta atenção nisso aqui. Deus restaura e usa pessoas na sua obra. Versículos 5 e 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Versículo 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon. Algumas figuras aqui para te provar que Deus restaura pessoas para usá-los na sua obra. Raabe, quem foi Raabe? Uma meretriz que morava em Jericó. Quando o povo foi invadir ali, ela pensou assim: esse povo que está entrando aqui,
O Deus deles abriu o mar vermelho para eles. O Deus deles acabou com o Egito. O Deus deles sustentou esse povo no deserto 40 anos. E agora eles vão invadir aqui. E tem 2 espias aqui dentro da minha casa desse povo. O que eu faço? Lanço a minha sorte com os deuses da cidade ou lanço a minha sorte com o Deus deles? O que ela escolheu, gente? O povo de Deus. E ela então abandona aquela vida, ela então diz assim: eu vou ajudar vocês, mas lembrem-se de mim. E os espias prometem: nós vamos cuidar de você, você vai sobreviver, sua família também. Dê um sinal lá, e essa mulher então lança sua sorte com o povo de Deus, e a partir daquele momento ela começa a habitar no meio do povo de Deus. E Deus restaura tanto, irmãos, que essa mulher casa com um judeu chamado, aqui versículo de número 5 vai dizer, casa com um homem chamado Salmão. Sabe de quem eles são pais? De Boaz, que casa com Ruth. Sabe de quem que Raabe é tataravó? Do rei Davi. Raabe é tataravó do rei Davi. Está na genealogia de Jesus, para mostrar para nós que Deus pode restaurar e restaura vidas para usar na obra dele. Outro exemplo aqui de restauração que Deus usa, versículo vai dizer 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Davi comete um pecado grave, adultério com a mulher de Urias, e depois manda matar o cara ainda para ninguém descobrir. Deus está vendo, gente, Deus está vendo. Deus vem e acerta as contas com Davi. Aquele filho ali do adultério, Deus mata. Davi fala assim: Deus matou, para castigar Davi. Não me pergunta por que Deus matou uma criança por causa da Davi, não. Deus fez isso. Mas aí, desse casamento, Deus levanta quem depois? Salomão. Deus levanta Salomão. E Davi está na genealogia de Jesus. Batseba está aqui na genealogia de Jesus, porque Deus restaura pessoas destruídas, Deus restaura gente ruim, fazendo com que eles sejam bons para usá-los na obra dele. O último exemplo aqui que eu quero falar com você, versículo 10, é do rei Manassés. Quem foi Manassés? Manassés foi rei de Israel, um Deus muito ruim, um rei muito ruim. Irmãos queridos, ele era tão ruim que ele proibiu o povo de adorar a Deus. Ele era tão ruim que ele fez postes ídolos para adorar falsos deuses. Ele era tão ruim que tinha uma estátua de um deus chamado Moloque, uma estátua grande, com as mãos de bronze. Ele pega os filhos dele, coloca nessa mão de bronze, põe fogo debaixo e assa os filhos em adoração a Moloque. Ele proíbe o povo de adorar a Deus. O cara era ruim. Por causa disso, Deus castiga. Coloca uma argola, coloca um rei para levar Manassés preso. E Manassés vai para outro reino, fica lá na prisão. E lá na prisão, ele ora, diz o texto, amargamente arrependido. Resultado disso, Deus perdoa. Manassés sai da prisão, volta para o trono, para o palácio, e entra na genealogia de Jesus. Pastor, minha família está destruída, minha vida está acabada. Não tem jeito. Deus restaura, irmãos, e usa na obra dele. Lições da genealogia de Jesus, lições aqui da família de Jesus. Deus restaura e usa pessoas na sua obra. Isso prova para mim e para você que Deus usa pessoas que ninguém dá nada por eles, pessoas com a esperança falida, pecadores teimosos. Deus pode mudar o coração, meu querido, do filho desobediente, da filha rebelde, do marido infiel, da esposa que não tem amor. Deus pode entrar com providência, Deus pode entrar com a ação do Espírito Santo dele e mudar qualquer coração, mudar qualquer história, mudar qualquer trajeto de vida de morte para um projeto de vida abençoada. Queridos, a genealogia de Jesus mostra para nós que Deus tem poder para restaurar vidas e usar essas vidas para a glória dele. Amém?
quarta e penúltima lição aqui, versículo 9 e 10. Deus é tão soberano que Deus usa até homens maus na sua obra. Versículo 9 e 10 diz assim: Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Depois vai dizer assim, 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Deus é soberano. Isso não é uma frase de efeito, não. Isso é realidade. Deus é soberano, por isso pode fazer o que quer. Ele faz nascer e morrer, Ele dá e Ele toma. Ele diz ao sol e esse sai, move a terra, remove os montes. Quando Ele prende, ninguém solta. Isso tudo está em Jó capítulo 9. Muitos não acreditam que Deus possa usar o mal, mas Deus usa. Até o diabo, tinha um teólogo que disse que o diabo é diabo de Deus. Não sei como é que é isso, mas até o diabo, quando Deus manda, é servo de Deus. E ai dele se não cumprir. É forte isso, né? Um negócio assim. Deus é soberano, gente. Deus é tão soberano que, por exemplo, no versículo 9, Acás. Quem que é Acás? 2 Crônicas 28 vai dizer que Acás pecou, era um rei de Israel, era rei lá, e pecou gravemente contra Deus, sacrificou aos deuses em Damasco, pegou utensílios da casa de Deus, do templo, quebrou, fez tudo em pedaços. Ele colocou correntes na porta do templo para ninguém lá adorar a Deus. O cara era ruim mesmo. Ninguém vai entrar aqui para adorar a Deus, vai desistir de Deus. Ele fica com raiva de Deus, ele proíbe Israel de adorar o Deus verdadeiro. Morreu pecador, longe de Deus. Mas está aqui na genealogia de Jesus. Por quê? O outro nome aqui é Amon, versículo 10, vai dizer que Amon, em 2 Reis 21, você vai ver a história dele. Amon pecou como seu pai Manassés, serviu aos ídolos, adorou os ídolos. No verso 22 de 2 Reis 21, diz que ele abandonou o Senhor porque ele era muito mal por causa da sua maldade. Ele era muito mal. 2 anos depois de abandonar Deus, tem uma conspiração e ele é morto. Era tão ruim que o povo não aguentou, matou o rei. Morreu em pecado, morreu longe de Deus, morreu traído por ser tão pecador. E está na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Deus é soberano e usa até pessoas más para a sua obra. E aqui eu quero falar duas coisas. Primeiro, a própria linhagem de Jesus aponta para a necessidade do Salvador. A própria linhagem de Jesus demonstra que Cristo tinha que vir, gente. Esse povo todo pecador aqui restaurado, esse povo aqui que não teve perdão, esse povo que não se arrependeu, a própria linhagem de Jesus mostra que Jesus precisava vir para salvar esse povo todo. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu acabei de dizer que Deus usa até pessoas más para a sua obra, não é verdade? Que Deus livre todos nós aqui de sermos usados por Ele nessa condição. Que Deus nos use, não simplesmente porque é soberano e Ele faz isso até com os maus. Que Deus nos use porque nós o amamos. Amém? Que Deus nos use porque nós somos filhos dEle. Que Deus nos use depois de ter restaurado a gente, o casamento, a família, as finanças, os sonhos, o abandono do pecado. Que Deus nos use, não simplesmente porque Ele é soberano, mas porque nós somos filhos dEle, somos adoradores, somos servos, e o reino dEle é o nosso reino. Amém, irmãos? A última lição é que, da genealogia de Jesus, é que Deus não faz acepção de pessoas quando Ele quer usar. Deus usa grandes homens da história, Abraão, Davi, Salomão, entre outros, gente poderosa, gente rica. Deus usa pequenos homens da história. Quem foi José? Um carpinteiro. Longe de ter a glória do rei Salomão, longe de ter a riqueza de Abraão, que quando precisou da sua casa, ele pegou 318 funcionários, só pegou os melhores. Em uma empresa com 318 funcionários de primeira linha, fora os outros,
É uma empresa bem grande. Deus usou gente grande e usa gente grande. Deus usa gente pequena. Deus usa gente com a conta bancária bem cheia. E Deus usa gente que corta um dobrado para pagar as contas no final do mês. Deus usa todo mundo. E Ele quer usar todo mundo. Deus usou mulheres. Maria, Raabe, Ruth, Batseba, Tamar. Usa mulheres. Às vezes as pessoas falam assim, não, o movimento feminista de liberdade, liberdade que Cristo dá, a tal ponto que Gálatas fala assim, Paulo fala em Gálatas assim, agora não tem judeu, nem gentio, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, mas todos são iguais, todos são um em Cristo Jesus. E a genealogia tem homem, tem mulher, tem grandes, tem pequenos. Com certeza você se encaixa em uma ou outra situação de vida, não é verdade? Se você procurar aqui, você vai ver gente aqui que reflete a sua história. O que fazer? Como ser usado por Deus? Dê o que você tem. Peça a Ele para restaurar a sua vida. Ah, pastor, só tem coisa ruim. Então, pede Deus para tirar coisa ruim da sua vida e colocar coisa boa, mudar a sua história, restaurar. Ah, pastor, eu quero que Deus me use, mas eu não quero aparecer. Não tem problema, Ele usa anônimos. Ah, pastor, eu queria que Deus me usasse, que eu crescesse na vida. Deus usa grandes. Mas é Deus, confia nele, anda debaixo da bênção dele. A genealogia de Jesus mostra que Deus pode restaurar casamentos, vidas, sonhos. Deus pode fazer muitas coisas. Por isso, devemos ser gratos a Deus, pois a sua bondade nos alcançou em Jesus. Esse povo todo aqui para trazer Jesus, para morrer na cruz, derramar o seu sangue para nos salvar. Quero encerrar dizendo o seguinte: se Jesus não se envergonhou de nascer de uma mulher como Maria, que tinha esses ascendentes, claro que Ele não vai ter vergonha de você, de andar com você, de abençoar você. Se Ele mudou essa história, se Ele mudou a história desse povo todo, se Deus mudou a história desse povo todo para poder nascer, o que agora Cristo não pode fazer, já que Ele já nasceu, já morreu, já ressuscitou e está no trono de Deus? Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs e de nos oferecer sua graça, sua salvação. O que nós aprendemos na genealogia de Jesus? Que Deus pode mudar a nossa história para melhor, abençoar a nossa vida, restaurar a nossa família, restaurar o nosso coração. E Ele usou esse povo aqui para que Cristo nascesse de Maria. E agora Deus usa a gente, levando o Evangelho para Jesus nascer nos corações, através da fé no próprio Jesus Cristo. Amém? O que você precisa? Se identificou com algum aqui? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. O que você precisa de Deus? Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a sua história, restaurar você, te usar ou como grande ou como pequeno, ou quem sabe que você precisa de um milagre. A genealogia de Jesus nos mostra que Deus tem poder para realizar isso em nossas vidas. Deus tem poder, irmãos. Deus tem poder. Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra, por esse texto tão precioso, que nos ensina que ele até começa, Pai, com um milagre e termina com um milagre. Entra com um milagre na vida de irmãos que precisam aqui, de vidas que precisam aqui. Quem sabe, ó Deus, a casamentos quase terminando, o Senhor pode restaurar. Deus, quem sabe, a paz e filhos em pé de guerra dentro de casa, o Senhor pode levar a paz. Quem sabe há pessoas aqui com falência espiritual, o Senhor pode mudar a história. Ah, Deus, o Senhor atuou na vida de tantas pessoas aqui, na Tua palavra, atua na nossa vida, muda o nosso coração para melhor e nos abençoa para a glória e para a honra do Senhor. Nós declaramos que dependemos de Ti e queremos, ó Deus, que realmente o Senhor entre na nossa vida, faça a Tua vontade,
porque é na tua vontade que nós vamos ser felizes, é na tua vontade que nós vamos cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida aqui, de viver para a tua glória, de sermos felizes, de abençoarmos o próximo e de andarmos em novidade de vida. Abençoa o teu povo, cada irmão, cada irmã, cada convidado que está aqui, visitante. Deus, põe a tua bênção sobre a vida de todos nós e nos dê a tua paz, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, que essa semana, essa palavra possa assim produzir algumas coisas no seu coração e na sua vida, amém. Pastor Eudemar. Muito bem, irmãos, acabamos de ouvir a palavra do Senhor de uma forma tão doce, tão preciosa. Vamos ficar de pé e, pensando nesta palavra que acabamos de ouvir, vamos cantar esta canção: Vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. De repente você está precisando de desfrutar de uma forma mais concreta deste amor de Deus. Você que nos visita nesta noite, fica o convite de estar em outras ocasiões também conosco, para estarmos desfrutando juntos deste amor de Deus e desta graça tão especial que Deus tem para a sua família. Vamos cantar esta canção, todos cantando com alegria, pensando nessas palavras que acabamos de ouvir. Vamos orar. O pastor Werley vem aqui, ele estará impetrando a bênção após este momento de oração. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que nos posicionar diante dela, e nós vamos orar nesse instante e vamos pedir a Deus que esteja posicionando a sua vida diante da palavra do Senhor que você acabou de ouvir nesse instante. Ó Deus, nós sabemos que a história de Jesus é a história da salvação, é a história da ação de Deus na terra, e é também para nós um modelo de como o Senhor age na vida de homens e mulheres ao longo da história também de cada um de nós. Sabemos que não chegamos a esta terra por acaso e nem dela partiremos por acaso. Sabemos que há um Deus soberano, Criador dos céus e da terra,
um Deus que preserva todas as coisas para o louvor da sua glória, um Deus que providenciou a redenção que há no sangue de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus que colocará fim a esta época e trará um novo rumo, uma nova época para a humanidade, e todos os homens estarão diante dele. Por isso, ó Pai, nós queremos neste instante que a palavra do Senhor que ouvimos venha trazer luz ao nosso coração, venha nos fazer entender o Senhor, o teu propósito, a tua salvação. Venha trazer vida a lares que de repente perdera-se o sentido da vida. Há pessoas que perdeu o rumo da história. Que o Senhor venha trazer a restauração, venha trazer salvação nesta noite. Oramos para que a palavra que ouvimos fique no nosso coração e venha gerar vida dentro de cada um de nós. Obrigado pela vida do teu servo, que ele seja sempre um instrumento nas tuas mãos, para a proclamação da tua palavra, para a transformação do coração do homem. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja de Cristo, sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Não se assente agora não. Quero que você abrace aquele visitante que está aí do seu lado. Hoje nós não vamos ficar apresentando um por um, que são muitos. Olha aí, mesmo que não seja visitante, dê um abraço ao seu irmão. E especialmente aqueles que nos visitam nesta noite, os casais que vieram. A nossa gratidão muito sincera pela sua vida e por você estar aqui no nosso meio. Após abraçar, podem se assentar, para nós concluirmos aqui o nosso culto. Após abraçar o visitante, por favor, se assente, para nós fazermos aqui as conclusões da nossa programação, do nosso culto esta noite. Nós estamos fazendo as inscrições para o congresso para os nossos jovens sobre namoro, noivado, casamento e sexo, a vida afetiva dos nossos jovens. Então, se você nos visita hoje, tem um filho acima de 14 anos ou uma filha, nós estamos fazendo as inscrições para o congresso com o pastor Jaime Kemp, dos dias 3 a 5 de maio, e eu tenho certeza que seu filho e sua filha não pode ficar de fora deste seminário. Ele é extremamente importante para a formação da família, e todos nós temos interesse que os nossos filhos sejam bem encaminhados no casamento. Então faça a inscrição do seu filho, ou pegue informação, passe depois na secretaria da igreja e faça isso, tá bom? Além daquele curso do MMI, nós estamos fazendo as inscrições para o curso do Crown, que é um curso sobre finanças. Se você quiser fazer, o Leopoldo estará fazendo aí na porta da igreja e junto com uma equipe. Ao sair daqui também, você vai pegar este material aqui, ó. Cada família é o planejamento da nossa igreja, que já estamos trabalhando nele desde janeiro, mas a gráfica agora nos passou, e você leva, cada família deve levar pelo menos um para a sua casa,
que toda a programação da igreja neste ano de 2013 está neste livro. É uma orientação para que a família não perca as programações da igreja, os grupos familiares, enfim. Os nossos adolescentes estarão participando de um acampamento em Cuiabá, lá na igreja em Cuiabá, aliás, no acampamento da igreja em Cuiabá, na Chapada dos Guimarães. Então, os adolescentes procuram a Helenice e os pais incentivem para que façam esta viagem com os nossos adolescentes, com a caravana. Será no dia 29 de maio, que vai sair daqui à noite, e voltarão no dia 2 de junho. Então, os adolescentes estejam atentos a esta programação. Os demais avisos estão no boletim, você leia e fique bem informado. Não perca as nossas programações durante a semana, inclusive o nosso estudo bíblico na quarta-feira. Quarta-feira o reverendo Werley estará ministrando o nosso estudo semanal. Então nós não vamos ter o curso, mas vamos ter o estudo bíblico, tá bom? Nós vamos estar à porta para cumprimentar os irmãos, enquanto você terá um momento de oração, ouvindo o pós-lúdio, antes de sair do templo. Que Deus te abençoe. Volte outras vezes, você que nos visita, para estar conosco no culto a Deus, tá bom?